Abra sua Bíblia no Salmo 139, Salmo de Davi, Salmo 139. Nós vamos ler os 24 versículos do Salmo 139. Você achou? Salmo 139, a palavra de Deus diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Pai, dá-nos entendimento da tua palavra e aplicação às nossas vidas de tudo aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Que nenhuma das tuas palavras se percam, Senhor, e que nós possamos ser edificados esta manhã pela leitura, pelo ouvir da tua voz neste lugar, que é aquilo que realmente nos interessa. Nós não chegamos aqui para ouvir os homens com suas doutrinas e nem filosofias, mas sim para ouvir a palavra que procede do Senhor. E para que ela seja ouvida, Pai, eu como instrumento teu coloco a minha vida em tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, unção do teu Espírito para ministrar e com poder a tua palavra chegue aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este Salmo de Davi é muito admirado, né? São palavras muito bonitas ditas por Davi, que, aliás, a Bíblia diz ser o homem segundo o coração de Deus. E ele, então, inspirado pelo próprio Deus, traz estas palavras. Mas o que isto tem, de fato, para falar ao nosso coração? Refletindo sobre a vida do homem, especialmente o homem dos nossos dias, né? Que vem mudando a cada dia que passa, quanto mais o tempo passa, o homem ele vem mudando a sua maneira de ser, de agir, e nem sempre para melhor, não é? E hoje em dia há muita necessidade, as pessoas estão numa busca muito grande sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, sobre como podem viver melhor, não é? Querem muitas delas
se conhecer melhor. Há muito hoje que se divulga a respeito do autoconhecimento. Se você for nas livrarias, os livros que mais vendem são os livros de autoajuda, não é verdade? E até nas livrarias ditas evangélicas. Qual é o livro que vende mais? É um livro sobre teologia, sobre como entender melhor a Bíblia? Não. É o livro que diz assim, 10 passos para o sucesso, né? Várias etapas para você conquistar não sei o quê. Esses são os livros que mais vendem e a proposta de autoajuda hoje é a que mais faz sucesso. Até no púlpito das igrejas, os pastores estão se transformando numa espécie de coaching, né? Que está na moda hoje em dia, né? A palavra bonita, coaching, né? O que quer dizer? Não sei, mas é bonito, vamos falar, né? O coach é o treinador, né? Aquele que te prepara, né? Aquele que te dá orientação para você, então, chegar a um objetivo, como se isso fosse o Evangelho. Então, hoje está muito na moda por causa dessa necessidade. As pessoas estão querendo descobrir algo que transforme a vida, né? Algo que, então, dê uma razão, dê um sentido, dê uma direção. Muita gente hoje embarca nessa, e, infelizmente, até na igreja isso tem acontecido, né? E às vezes esse autoconhecimento tem levado o homem até para mais longe de Deus. Ao invés de aproximá-lo, o homem tem se afastado do Senhor na busca de conhecimento. Aí também é um solo fértil, né, para o esoterismo, que são coisas ocultas, que são reveladas, né, como grandes novidades para a vida, e todo mundo quer saber a última. A gente está chegando perto aí do dia de Ano Novo, sexta-feira que vem, estarei aqui na igreja, né, celebrando o culto ao Senhor, comemorando com os irmãos mais um ano. Mas quantas vezes, né, antes de conhecer a Cristo, né, eu já passei o Ano Novo em tantos lugares, e aí desejando tantas coisas. Você já fez assim também? Já fez umas simpatias, né? Já vestiu de branco? Não, ninguém, todo mundo aqui é santo, né? Nasceu santo aqui, né? Ninguém já teve essas coisas, comeu uva, botou o caroço da romã na carteira, né? Já fez essas coisas. A gente já faz essas coisas, né? Há muito tempo. Agora, depois da conversão, parou. Será que parou mesmo? Será que tem crente ainda hoje dizendo, não, vou botar uma roupinha branca que é para dar sorte? Normalmente eu venho de preto, só para contrariar, né, irmãos? Mas tem gente ainda vivendo nessa ilusão. Mas da onde vem isso? É da necessidade de conhecer, da necessidade de saber o que vai acontecer, da necessidade de ter um conhecimento melhor que melhore de alguma forma a nossa vida. Porque todo mundo quer uma vida melhor, não é verdade? Todos nós desejamos uma vida melhor, isso não há nenhum mal nisso. O problema é como que a gente quer chegar lá. E a melhor maneira do homem conhecer a si mesmo, nessa busca desenfreada de autoconhecimento, é conhecer Deus. Só que as pessoas não entendem isso. Então elas querem um livro, elas querem um coaching, elas querem alguma fórmula mágica que mostre para elas quem elas são, para que elas tentem ser uma pessoa melhor. Mas a única maneira disso ser eficaz na nossa vida é a gente conhecer Deus, o Criador. Porque foi Ele que fez, né? Quem melhor para entender a criatura do que o seu Criador? Quem melhor para conhecer a criatura do que o Criador? Quando você compra um eletrodoméstico, ele vem com um manual de instruções. Ninguém lê, não é verdade? Mas vem. E era bom ler, porque às vezes a gente queima muita coisa, comete muito erro, porque não lê o manual. Mas a Bíblia também é um manual. É um manual do Criador, daquele que te fez e que deixou tudo ali escrito, como orientação para a sua vida. Não há melhor maneira de você se conhecer, conhecer o mundo à sua volta e saber como você deve viver do que você olhar para a palavra de Deus. Porque Ele conhece você na sua integridade, por inteiro. Porque foi Ele que projetou a sua vida. Foi Ele que projetou cada pedacinho do seu corpo, cada função no seu organismo. Foi projetada por Deus. E Ele pode te dar a resposta que nenhum livro mais pode dar, nem para mim, nem para você.
Mas com a queda, com o pecado, o que a Bíblia diz? O homem se separou de Deus. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, aquele conhecimento que era mais abundante, que era da intimidade, o homem perdeu por causa do pecado. E está então separado de Deus. Mas a Bíblia diz que por Jesus nós temos reconciliação com Deus, que nos aproxima novamente, que nos restaura a imagem, a semelhança de Deus que foi perdida com o pecado. O pecado manchou a nossa vida de uma maneira muito profunda, mas com Cristo a mancha do pecado desaparece, a reconciliação acontece e nós temos então de volta a oportunidade de viver. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso a Bíblia diz que os nossos pecados deixavam a gente como mortos em delitos e pecados. Assim estávamos todos nós. Mas agora com Cristo temos vida e com a palavra de Deus nós temos a direção que nós precisamos. Então, o homem precisa voltar a se relacionar com Deus para que então a sua vida esteja ajustada. Mas o que hoje é oferecido na sociedade? Volta para Deus? Não. Pelo contrário, autoajuda. O que é autoajuda? Tudo que tem auto traz para mim mesmo, né? Autoajuda, ou seja, eu mesmo me ajudo. Eu não preciso de Deus. Eu mesmo me resolvo. Eu mesmo dou um jeito na minha vida, nos meus problemas. Basta que alguém me ajude com um livro que venda bastante, de preferência, né? E que enriqueça o seu autor. Mas eu preciso de me ajudar. Eu preciso resolver a minha vida. E não é isso que a palavra de Deus propõe. O que a palavra de Deus propõe, e nós vemos no ensinamento bíblico, inclusive nesse salmo, é que se eu, que sou conhecido por Deus, o buscar, Ele transformará a minha existência. Ele mudará o meu caminho, Ele mudará a minha mente, Ele dará direção. E como eu disse aqui, Davi, que foi conhecido e chamado por Deus, homem segundo o meu coração, quando nós pensamos nessa palavra, talvez venha dúvida ao coração de muitos de nós, como pode Davi, um homem que a Bíblia narra todas as suas imperfeições, todos os seus defeitos, como esse homem pode ser um homem segundo o coração de Deus? O que ele tinha que muitos de nós não temos hoje? O que ele tinha que a maioria da população não tem hoje? Ele tinha relacionamento com Deus. Basicamente, o que fazia dele um homem segundo o coração não eram os seus acertos nem os seus defeitos, mas era o seu relacionamento com Deus. Então a resposta que eu e você precisamos não está num livro de autoajuda, nos passos que eu preciso dar para chegar aqui ou acolá, mas sim no nosso relacionamento com Deus, conhecendo aquele que me criou para que Ele me mostre tudo aquilo que eu preciso saber. E o que Davi, esse homem segundo o coração de Deus, traz nesse salmo é um pouco disso tudo que eu estou falando a você, porque ele me ensina a desfrutar de um relacionamento. O que Davi ensina no Salmo 139 é como desfrutar de um relacionamento com Deus. Ele começa no verso 1 dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele sabe que Deus o conhece. Ele sabe que a essência, o interior, o pensamento, tudo isso é conhecido por Deus e não há como ser oculto. Mas ao mesmo tempo que ele faz a afirmação logo no início do Salmo, no final do Salmo, no versículo 23, olha o pedido. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Alguém analisando um texto, talvez apenas usando os recursos do português, diria assim, há uma contradição. Porque ele diz no início que o Senhor o sonda e o conhece. Como é que lá no final ele pede então que o Senhor o sonde e o conhece, e o conheça? Porque ele já afirmou isso. Parece contraditório,
Mas, na verdade, o que ele quer dizer é que ele quer que essa relação seja constante, seja um ciclo constante e permanente na sua vida. Ele sabe que Deus o conhece, mas ele está sempre pedindo: Senhor, me conhece mais ainda. Senhor, me sonda mais ainda. Senhor, coloca todos os meus pensamentos à prova. Esse é o relacionamento de Davi com Deus. E a melhor maneira de se abrir para um relacionamento com Deus é exatamente entender isso, a essência do Senhor. E isso parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão conflitante na vida de alguns. Eu tenho certeza, não sei se aqui na nossa igreja, portanto que aqui é ensinado, mas eu tenho certeza que há muita gente, em muitas igrejas, que não conhece Deus, irmãos. Estão na igreja, mas não conhecem Deus. Professam, ou seja, falam de uma fé, mas que na verdade não conhecem Deus. Há pessoas que têm um relacionamento com Deus totalmente deturpado pela ideia errada que têm de Deus. Algumas pensam em Deus como alguém severo, prontas para esmigalhá-los, pronto ali para acabar com todo mundo, né, para devorar tudo. Outras já pensam num Deus totalmente benevolente, que não liga para nada que eu faça, né, que está ali para me servir, para me abençoar, né, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Cada um crê num aspecto desse, né, imaginando conhecer Deus. E o que eu percebo é que muita gente, até dentro da igreja, imagina no mundo, né? Se dentro da igreja é assim, imagina no mundo, não tem a menor ideia de quem é Deus. Há pessoas que não conseguem entender os atributos de Deus. Por exemplo, de que Deus é onipresente, de que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. Há muitas mentes que não conseguem conceber essa ideia e limitam Deus dentro do seu próprio entendimento. Mas Davi, ao apresentá-lo nesse salmo, apresenta de fato como Deus é, aquele que sabe tudo, aquele que conhece tudo, aquele que está em todo o tempo, em todos os lugares, a quem eu não posso jamais enganar, a quem eu não posso fingir nada, porque Ele sabe o que eu penso. Amados, nós não sabemos o que uma pessoa pensa. Nós sabemos o que uma pessoa fala, nós sabemos como uma pessoa age, mas nenhum de nós sabe o que uma pessoa pensa. E se alguém sabe o que a gente pensa, não há nada a ser escondido dessa pessoa. Porque até aquilo que é oculto a todos, essa pessoa conhece. E quem conhece isso é o nosso Deus. E Ele sabe que Deus de fato nos conhece, essa é a tônica do Salmo de Davi. Ele diz no verso 2: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. De uma forma simples, ele está dizendo: Deus participa da minha rotina diária. O que você faz? Você acorda, você deita, você anda, você trabalha, você caminha, você pensa, você planeja. E ele está dizendo: Deus conhece o meu dia a dia. Deus conhece a minha rotina de vida. Versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Eu ainda nem comecei a pronunciar, mas o Senhor já sabe o que eu vou pronunciar, porque as palavras vêm depois dos pensamentos. Normalmente, né, irmãos? Tem gente que diz que fala sem pensar. Mas isso é um problema, né? Mas normalmente o que acontece é o contrário. Primeiro pensa para depois falar, e Deus já conhece o que eu vou dizer, antes mesmo de eu falar, antes de uma palavra ser pronunciada. Então Deus sabe as minhas ideias antes de eu expô-las. Deus sabe os meus posicionamentos antes de eu afirmá-los. Perceba então que relacionamento isso pode trazer. As situações da vida, diz Davi no versículo 5, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão.
eu tenho a tua mão sobre mim, eu tenho a sua mão conduzindo a minha vida em todas as circunstâncias, eu tenho a sua mão sobre mim. Era assim que Davi se sentia. Então isso, amados, não há livro de autoajuda que possa te dar. Não há, ouso dizer, até nenhum tipo de terapia que possa promover na sua vida. Apenas um relacionamento com Deus tem esse poder. No verso 6, ele continua dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Veja, um conhecimento além da minha capacidade de discernir. Assim a gente se vê em perplexidade diante desses atributos de Deus. É muito complexo. Como é que eu vou entender? Deus está em todos os lugares. Nós estamos aqui agora prestando culto a Deus, 11h36 da manhã desse dia. Ao mesmo tempo, há um monte de igrejas, nesse mesmo horário, horário de Brasília, prestando culto ao Senhor. Mas em horários de outros países, há igrejas essa hora também, no seu horário lá, prestando culto a Deus. E o mesmo Deus está aqui e está lá, em cada um desses lugares. Como entender isso com a nossa mente limitada? Como pode entender que Deus sabe o pensamento de cada um e que todo mundo está pensando ao mesmo tempo aqui agora? Já parou para pensar nisso? Imagina se você tivesse um aparelhinho de ouvir pensamentos. Opa! Oh, que maravilha! Irmão, ia ser um inferno. Porque se eu ouvisse o pensamento de todo mundo, eu não ia conseguir nem entender. É como se estivesse todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas Deus conhece. É demais para mim. É demais para a minha capacidade interpretativa. É demais para o meu tipo de raciocínio limitado que nós temos. Porque para nós tudo é espaço e tempo. E Deus não está vinculado ao espaço nem ao tempo. O salmista diz no verso 17 que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se contasse, excedem os grãos da areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Foi a maneira de Davi expressar como entender os pensamentos de Deus. Se nem os meus eu consigo lidar com eles, né? Imagina a quantidade daquilo que passa na mente e no coração de Deus. Então não há como contar. E esse Deus sabe de todas as coisas. Veja, no verso 16, ele diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, uma presciência de toda a nossa história, mesmo antes da gente se fazer na história, mesmo antes da gente ser. Você é. Desde quando você é? É desde quando você é um embrião, você é um ser. Mas antes de você ser alguém, Deus já era alguém. E já te conhecia, e já sabia na sua presciência, na sua onisciência, como eu citei ainda há pouco, de todas as coisas. Como entender isso? Como compreender na nossa mente tão limitada esse poder, essa magnitude? É muito complicado para todos nós. Então, a gente prefere livro de autoajuda, que é mais fácil, né? Porque dá uma receitinha de bolo para a gente. Diz assim, olha, faça assim, faça assado, diga essas palavras, né? Dê esses sorrisos, né? Faça desse jeito. Tem livro hoje para tudo que é gosto, te ensina como relacionar, como olhar para as pessoas na hora que aperta a mão. Já viu isso? Tem livro que ensina tudo para você vencer, para você ser um sucesso. É muito mais fácil do que tentar entender essa magnitude da presença de Deus. E ele diz, o Senhor me conhece com os relacionamentos, com o que eu faço, com o que eu escolho, com o que eu penso. Isso é muito complicado. Veja no verso 19, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Davi revela aqui o seu coração contra aqueles que se levantam contra Deus. Mas isso também é conhecido por Deus. Deus sabe do que eu penso, do meu posicionamento, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu prefiro, do que eu não quero. Deus conhece tudo
que está nas circunstâncias da nossa vida. E o que eu preciso fazer é ter com Ele um relacionamento. Para que eu possa, na minha infinita insignificância, viver da melhor maneira que Ele tem para mim. Sem precisar recorrer a nenhuma dessas autoajudas, porque tudo que é alto é muito complicado para mim, até porque eu sou pequeno diante de Deus. Então, como eu consigo eu mesmo lidar com coisas que são infinitamente maiores do que eu? Mas é essa insignificância que o homem não quer admitir. É por isso que muitos não são salvos, porque acham que não precisam de salvação. Porque acham que dão jeito neles próprios, dão jeito para a própria vida, tem um atalho, tem uma solução, tem um modo de vida que vai livrá-los. Mas o homem não quer admitir a sua insignificância, a sua necessidade, a sua carência de Deus. Por isso a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque é uma carência no coração do homem, e o homem não quer admitir. Então ele prefere um livro, ele prefere um comportamento, um procedimento que garanta a ele que ele vai ter sucesso. E Deus nos conhece dessa forma, e Davi diz por quê. No verso 13, ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. A minha vida é uma obra de Deus. A sua vida é uma obra de Deus. Você não é obra do acaso. Você não é obra de evoluções sucessivas, seja de um réptil, de um macaco, seja do que for. Você é obra de Deus. Você foi formado, naquele embriãozinho lá do encontro de um óvulo com um espermatozoide, foi formado por Deus. E foi ali se desenvolvendo. E Davi reconhece que tudo isso foi obra de Deus na sua vida. Por isso Deus pode conhecê-lo. No verso 16, como eu já li, ele diz: os teus olhos me viram, substância ainda informe, sem forma. Davi já sabia naquele momento como era um embrião. Não tem uma forma ainda definida. Ainda não tem bracinhos nem pernas formados, mas já é a criação de Deus. Por isso o aborto é abominável em qualquer circunstância, porque ele é uma ofensa a algo que Deus já conhece, já formou, já constituiu. Não tem forma ainda, mas já foi feito por Deus. Não tem ainda um aspecto, mas já foi elaborado pelo Criador. Então Davi, já sabendo disso, diz: olha, o Senhor me conhece, o Senhor me viu quando eu não tinha nem forma, o Senhor me sabe de tudo de mim, mesmo quando eu não sabia nada. Então eu sei que o Senhor me conhece, e é por causa disso que eu sei também que é impossível fugir do Senhor. E aí ele diz no verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Essa é uma conclusão, uma pergunta em forma de conclusão. Ora, se o Senhor me conhece assim, se o Senhor tem essa ciência toda, como é que eu posso fugir do Senhor? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Como é que nós vamos fugir de Deus? Amados, quantas são as pessoas hoje que vivem tentando fugir de Deus? Talvez eu e você sejamos uma destas. Tentei fugir de Deus muito tempo, até que Deus me encontrou. Você deve ter tentado fugir de Deus muito tempo. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. Não foi você que se converteu, foi Ele que te converteu. A gente depois é que percebe isso, porque você tentava fugir de todo jeito. Você tentava de todo jeito achar um caminho próprio. De toda maneira você tentava achar uma autossalvação, como uma autoajuda. Eu quero ser uma pessoa melhor, então eu vou tentar me ajudar. Até que um dia você vai perceber que só Deus pode transformar esta pessoa sem forma, que era nós, em alguém que valha alguma coisa. Mas é assim que funciona. A gente tentava fugir de Deus, e hoje ainda tem muita gente tentando fugir de Deus, negando que Ele existe, negando qualquer
possibilidade da sua existência, mas é uma tentativa de fuga. E Davi diz: essa tentativa é inútil, porque ainda que eu vá para o mais alto monte, ou ainda que eu me esconda no mais profundo abismo, lá eu terei os olhos do Senhor sobre a minha vida. Essa constatação é algo que muita gente não percebe, e às vezes vai perceber quando já é tarde. Para muitos percebem quanto há tempo, e o tempo é agora. Mas tem gente que vai perceber isso quando já for tarde demais. E quando é tarde demais? Depois que morrer, irmãos. Depois que morrer, aí é tarde, não tem mais jeito. Mas a pessoa passa a vida inteira tentando fugir de Deus. No versículo 11, ele diz: se digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Alguns dizem que esse versículo aqui é a interpretação errada, né? De que Deus acha que treva e luz é a mesma coisa. Não. Para Deus não há diferença, porque ele enxerga no escuro e ele não precisa de luz para enxergar. É isso que Davi está querendo dizer. Trevas e luz é a mesma coisa para Deus. Por quê? Para mim é complicado. Se eu estiver em trevas, eu preciso de uma luzinha. Se tiver muita luz, também fico cego, igual Paulo, né? Quando viu a luz, ficou cego. Mas Deus não. Deus não precisa de luz para enxergar, nem a falta dela também não é problema para ele. Então o que Davi está dizendo é que para Deus nada disso faz sentido. São coisas que afetam a gente, mas não afetam Deus. A gente pode fugir, pode se esconder, mas não há como se ausentar daquele que criou e conhece, daquele que viu você quando você estava no ventre da mãe, antes da ultrassonografia. Deus já viu você. Deus já enxergou você ali. E é por isso que esse salmista, chamado Davi, homem segundo o coração de Deus, não precisou buscar autoconhecimento. Mas o que ele precisava, e todos nós precisamos, é que Deus nos cure. A cura vem de Deus. A cura vem de Deus. Para quê? Para tudo. Qual a doença pior do mundo? Se chama pecado. E a cura vem de Deus. É Ele que pode curar as nossas enfermidades. O conhecimento de Deus é o tratamento. Essa é a cura que eu preciso. Conhecê-lo como Ele é. Entender de fato tudo que está escrito aqui nessa revelação de Deus a Davi sobre Ele próprio. Conhecê-lo assim, sem limite, sem colocá-lo numa caixinha, né? Sem delimitar o seu raio de ação. Assim é Deus e é isso que pode curar a mim e a você. Não é o autoconhecimento, mas é conhecer quem me criou. Conhecer o relacionamento que Ele hoje tem comigo, que por mais que eu tente fugir, não consigo sair da sua presença. Ele não é onipresente, não disse isso ainda há pouco? Então Ele está em todo lugar. Para onde eu fugirei da sua presença? A ilusão do profeta Jonas, né, que ir para um lugar tão longe que pudesse sair da presença de Deus. Por isso que não é Jonas o homem segundo o coração de Deus, porque Jonas não conhecia Deus como Davi conhecia, sabendo que não é possível fugir da sua presença. Então, amados, o que eu e você precisamos é nos aprofundar nesse relacionamento, é nos aprofundar nesse conhecimento. A gente quer conhecimento de tanta coisa, né? O homem vive buscando conhecimento. Mas por que o homem muitas vezes é levado a buscar? Veja, eu não defendo a burrice, eu não defendo a ignorância. Eu creio que todos nós aqui devemos melhorar, devemos nos aperfeiçoar, devemos conhecer mais, devemos estudar. Mas por quê? Muitos estudam para ser como Deus. Muitos estudam e querem mais ciência para experimentar um pouquinho do que é ser Deus. Aonde chegou a pesquisa do homem com o DNA, com a fertilização in vitro? Aonde chegou? Na expectativa de criar como Deus. E ali ele não percebe que o que ele precisa é conhecer somente Deus. E aí ele vai ter as respostas que ele precisa. Esse é o tratamento que o homem precisa. Conhecer a Deus.
e saber que por ele é conhecido. E esse conhecimento, ele tem efeitos práticos. E Davi mostra esses efeitos na sua própria vida. Quando ele diz, sonda-me, ó Deus, ele está dizendo, Senhor, expõe a minha alma. A sondagem é uma perfuração, não é? Que vai lá no fundo para ver o que tem lá dentro. Só Deus sabe o que tem no fundo do coração de cada um de nós. Só Deus, com sua sondagem, pode revelar. E aí ele revela o que eu nem mesmo conheço sobre mim mesmo. Como já disse aqui várias vezes, a gente tem a mania de dizer que conhece o coração dos outros, né, irmãos? A mãe diz, eu conheço o coração dos meus filhos. Coitadinha, enganada, né? Todo mundo fala isso, né? Você não conhece nem o teu. Nem o nosso coração nós somos capazes de conhecer. A sondagem de Deus é tão profunda que Ele pode revelar o que eu não sei a respeito de mim mesmo. Veja como as coisas são a ótica de Deus. Mas essa sondagem é a exposição da minha alma. Você vê que a maioria dos problemas hoje que o homem enfrenta estão na alma, irmãos. As depressões, as ansiedades, as angústias, o nervosismo, não é? O pânico. Todas essas coisas estão na alma humana. E aonde o Senhor sonda, é lá dentro. Ali há exposição. Se eu conhecer, eu terei uma chance de viver melhor. O filósofo dizia, conhece-te a ti mesmo. Mas Davi diz assim, conhece Deus. Porque quando você conhecer Deus, Ele te fará conhecer você mesmo. Ele fará você conhecer quem de verdade você é. E ele diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Porque ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode fingir diante de Deus, ser algo que não é, afirmar o contrário do que pensa na presença daquele que conhece o meu coração. E também diz o salmista, prova-me, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, e ele diz, prova-me. Quantos de nós aqui tem coragem de dizer para Deus, Senhor, me prova, me coloque à prova, prova o meu relacionamento contigo, prova o meu relacionamento com o mundo, prova a minha vida. Nenhum de nós talvez tenha essa coragem de Davi, e a coragem dele vem do fato de ser o homem segundo o seu coração, que está aberto a ser tratado. Quanto mais desarmados estivermos, mais abertos estaremos ao tratamento de Deus. Muita gente não é tratada, apesar de anos no Evangelho, porque de fato não abriu seu coração. Continua ali guardando, acumulando coisas que vêm do passado, lixo que se acumula, coisas não tratadas, não tocadas e protegidas para que Deus não chegue a elas. Davi te ensina e ensina para mim mesmo a melhor terapia de todas. Às vezes a gente procura e nada contra, quando precisar tem que ir mesmo, tá? Um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, ótimo. Nada contra isso, mas saiba que você tem também o recurso de ter todo esse tratamento na presença de Deus. Falando o que falou Davi, Senhor, sonda-me lá dentro, sonda o que está aqui dentro, conhece o meu coração, me prova, Senhor, me coloque à prova, é o que ele diz. E aí depois, no final, ele diz, e guia-me pelo caminho eterno. Conheces os meus pensamentos e guia-me pelo caminho eterno. Nessa palavra, Davi pede aquilo que ele precisa e que nós precisamos. Não é o livro de autoajuda que vai te ensinar o caminho eterno. Apenas o Senhor pode ensinar esse caminho, porque o caminho é Ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Não é por outro caminho, não é por um atalho, não é por um livro de autoajuda, mas é por esse caminho que você vai andar. E ali Davi também diz algo muito importante nesse versículo 24. Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Essa questão de Davi, ela é muito interessante, porque o que ele está dizendo é que o caminho mau está dentro do homem. Ele diz: Senhor, eu quero andar no bom caminho, mas vê se tem um caminho mau aqui. Às vezes a gente coloca o caminho mau só como uma opção que está fora da gente. Você vê aqui, uma estrada boa, uma estrada ruim. A Bíblia mesma fala, a porta estreita, a porta larga, né? Como se tudo isso estivesse fora da gente e a gente pudesse fazer essa escolha de maneira bem tranquila. Mas Davi diz aqui que o caminho mau pode estar dentro do meu coração. Por isso ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque pode existir e eu não saber. Eu não me conheço tanto quanto penso. Eu não conheço o meu coração tanto quanto imagino. Mas o Senhor conhece a ponto de ver que tem um caminho mau dentro de mim. Então vê se tem, me revela e depois tira esse caminho mau e me guia por um caminho eterno. Esse é o tratamento de Deus. Deus quer a cura completa do homem. E a cura completa se dá nas emoções, no intelecto e no comportamento. Na minha alma, nas minhas emoções, também no meu intelecto e no meu comportamento. Não há cura numa área se não houver na outra. Eu não vou curar o meu comportamento se a minha alma não for curada. Eu posso condicionar o meu comportamento. Nós podemos nos condicionar. Não quero fazer isso, não quero fazer isso, quero fazer isso, e eu me condiciono. Mas se não houver o tratamento da alma, mais cedo ou mais tarde o comportamento pode se alterar. Se não houver a mudança do intelecto, também mais cedo ou mais tarde tudo pode mudar. O que Davi está dizendo aqui é que nesse relacionamento com Deus, eu posso ter mudança na alma, mudança no intelecto e aí sim a mudança no comportamento. Que a gente possa fazer a oração de Davi: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Dá uma olhadinha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Peça isso a Deus. Abra o teu coração. Senhor, eu não quero precisar de autoajuda. Eu não quero nem precisar da ajuda de ninguém. Mas eu quero a tua ajuda. Eu quero o teu tratamento na minha vida. Abra o teu coração para Deus. Deixa Ele entrar. Deixa Ele penetrar lá dentro. Deixa Ele sondar, aquela sonda bem profunda, naquele lugar mais escondido que ninguém nunca foi. Deixa Deus entrar e fazer a mudança que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa o teu povo com a tua palavra, nos dando conhecimento. Não apenas um autoconhecimento, mas um conhecimento do Senhor, que transforme a nossa vida, que transforme os nossos relacionamentos com o mundo e conosco também. Pessoas que não sabem se relacionar com elas próprias. Pai, promove cura aqui essa manhã. Promove cura sobre aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Que a revelação da verdade da tua palavra traga cura aos corações, cura completa, cura da alma, cura do intelecto, cura do comportamento. Que o Senhor nos transforme em pessoas diferentes. Nem melhores, nem piores, mas assim como Davi, pessoas segundo o teu coração, tratáveis, que se tratam na tua presença, que se moldam ao Senhor, que são tratáveis pela tua palavra. Não são perfeitas, mas são modificáveis pela tua palavra, que se deixam tocar nos seus corações e que são, por isso, transformadas diariamente pelo Senhor. Encontra aqui, Pai, pessoas tratáveis. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus.